Glórias a Deus, glórias a Deus, amém? Seja bem-vindo nessa noite, louvado seja Deus. Daqui a pouco estaremos iniciando a nossa live. Entramos já antes para podermos assim, já dando um gás, né? Compartilhando aí este momento, né? Podermos assim divulgar, né? Essa obra a qual Deus tem nos proporcionado, amém? A estarmos realizando nesta noite. Louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Que o Senhor nessa noite Ele venha abençoar a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Estamos aí no novo cenário. Louvado seja Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Pois grandes coisas o Senhor já tem feito, né, em nosso meio. O Senhor é um Deus fiel que tem nos auxiliado, nos ajudado no decorrer desses dias. Pai do Senhor, irmã Josildo, seja bem-vindo, meu querido. Hoje tentamos aí dar uma melhorada, né, na live, que a semana passada nós tivemos problemas com a transmissão. Creio que o pouco da palavra que foi transmitida, amados, eu creio que Deus tem falado aos vossos corações, né? Não tive aviso do aplicativo que eu estava usando que tinha parado a live. E ali eu continuei ministrando e Deus foi me conduzindo. E quando eu terminei a ministração que eu fui olhar que não estava gravando mais. Mas bendito seja o nome santo do Senhor. Amém. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos nesta noite. Uma noite aqui em São Paulo um pouquinho fria, não está tão fria. Estamos com 13 graus. Louvado seja Deus. Não é tão frio, mas é uma noite gelada, né? E eu creio que o Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele vai aquecer os nossos corações. Amém? E eu quero te convidar desde já, antes de nós orarmos, te convidar a compartilhar este link, a compartilhar este trabalho, né? A chamar aí, porque Deus nessa noite, amados, Ele tem uma palavra maravilhosa ao seu coração. Deus tem grandes coisas a realizar nessa noite. E eu estava aqui, o Espírito Santo de Deus, Ele me conduziu a alguns louvores, né? E eu creio que esse mesmo Espírito, Ele irá falar aos vossos corações nesta noite. E em nome de Jesus Cristo, amados, que você fique ligado até o final, né? Nós estamos iniciando na noite de hoje uma série de mensagens, né? E essa série de mensagens eu creio que Deus Ele irá transformar a sua vida. Amém? São 19 horas e 1 minuto. Eu quero desde já agradecer a cada um de vocês que está nos acompanhando. Irmão Josildo, aqueles que estarão entrando. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, amém? E neste momento, eu quero orar, amado. Eu quero te convidar a elevar a Deus a sua oração. Crendo que quando nós colocamos as nossas causas nas mãos do Senhor, Ele é o nosso fiel advogado e justo, que julga cada uma das nossas causas. Pois a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu creio que Deus Ele irá responder, porque a palavra de Deus ela nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes cuja qual tu não sabes. Eu creio que o Senhor Ele irá trazer a resposta para a sua vida nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu venho, Pai amado, primeiramente agradecer ao Senhor, ó Deus, por este momento, ó Pai amado, a qual o Senhor nos concede de estar diante da Sua presença, Pai, podendo louvar o Teu santo nome e bendizer a Ti, Senhor,
podendo agradecer ao Senhor pelo ar que respiramos, pelo alimento que o Senhor tem colocado sobre a nossa mesa, pelas vestes que o Senhor tem nos concedido, agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida, Pai. Meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela vida do nosso irmão Josildo, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estarão entrando, ó Pai amado, nesta noite, nesta live, Senhor. Meu Deus, que a sua palavra venha, Pai amado, meu Deus, descortinar, ó Pai amado, meu Deus, as revelações do seu coração para as nossas vidas, ó Pai. E que no nome de Jesus Cristo, Deus, o teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, venha, Pai amado, meu Deus, ó Pai amado, imperar e reinar em nossos corações nessa noite, nos trazendo reflexões, nos trazendo, ó Pai amado, meu Deus, uma aproximação do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço, Senhor, meu Deus, e te agradeço. Amém. Amém, amados. Pai do Senhor, irmã Renata, seja bem-vinda, né? Sejam bem-vindos nessa noite. Eu quero desde já iniciar os louvores e eu creio que se você tem clicado aí e entrado nessa live, foi porque o Senhor ele te trouxe para ouvir a palavra dele nessa noite. Amém? Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real no meu viver. Entregue tua vida, teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Yeah, yeah, yeah. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Uou! E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluia, Jesus. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Eu sei que vai. Após a dor vem sempre a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. E a igreja canta pra Jesus assim, ó. E ainda se vier Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ele te quer sorrindo. Oh, glórias a Deus, aleluia. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo
Deus te quer sorrindo. Aleluia. Glórias a Deus. O mundo, amados, pode te fazer chorar, mas Deus, Ele quer ver você sorrindo. Deus te quer sorrindo. A palavra do Senhor, ela nos diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao romper da manhã. Fique com esta palavra. Creia em Deus. Amém? Aleluias. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Aleluias. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser milidam carne e espírito, em um
eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Que nessa noite, amados, o Espírito Santo do Senhor, Ele venha reinar sobre a nossa carne. Que o Senhor, Ele venha nos libertar de todo o nosso eu, de tudo aquilo que não provém dEle. Que eu e você, nessa noite, nós possamos retomar e retornar ao primeiro amor. Amém? Flashback. Esse louvor é lindo demais. Que você possa meditar na letra desse louvor. Amém? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, meu Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo,
Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Espírito Santo de Deus, me ensine, Senhor, do caminho de volta para casa. Me ensine a voltar todo dia para os teus braços, Pai. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Que nós nessa noite, amados, possamos voltar ao primeiro amor, crendo que as coisas velhas se passaram, que Deus ele fez novas todas as coisas das nossas vidas. Eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo que esta noite é uma noite de reflexão para as nossas vidas. É uma noite a qual o Senhor ele tem uma palavra aos nossos corações. Mas antes de ouvir o próximo louvor, eu quero trazer a você nesta noite um versículo da palavra do Senhor que se encontra lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1 e versículo de número 5, que diz: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Fique com essa palavra. Eu creio que Deus irá falar ainda mais ao seu coração nessa noite. Vamos ouvir este louvor e após este louvor nós estaremos entrando na ministração da palavra de Deus, que está o texto base dessa série que nós iremos iniciar hoje. Está lá em Filipenses, capítulo de número 2. Você já abre a sua Bíblia aí, vai meditando, se possível, no louvor, na palavra, e em nome de Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações ainda mais. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos
nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Amém? Amados, entre o que as pessoas dizem de você e aquilo que a palavra de Deus diz quem você é, nesta noite, escolha ficar com a palavra de Deus. Ele disse que Ele te conhece antes ainda que te formasse. Ele te santificou. Ele te deu as nações por profeta. Então que nessa noite você venha acreditar e crer na palavra de Deus. Amém? Vamos neste momento entrar na ministração da palavra, do estudo da palavra de Deus. Como eu já disse, está lá em Filipenses, é o texto base que nós estaremos utilizando, né, para dar continuidade aí a uma série de mensagens. Amém? Que será 3 quartas-feiras. Hoje é a primeira parte dessa mensagem. E é uma coisa que o Espírito Santo de Deus, ele colocou no meu coração, né, após no decorrer de uma ministração no domingo de manhã em nosso ministério, eu meditando ali na ministração que o pastor vinha trazendo, e automaticamente o Espírito Santo tocou meu coração referente a esta mensagem. E eu falei para minha esposa, falei: Pri, o Espírito Santo de Deus já me deu o tema da mensagem de quarta-feira.
E Deus é maravilhoso porque Ele foi, assim, nos enchendo com a presença dEle através dessa palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos o que o Espírito Santo de Deus tem colocado aos nossos corações. Amém? Seja bem-vinda, irmã Marli, irmã Josilda, irmã Kleber, irmã Renata, Josildo. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês aí que estão nos assistindo nessa noite. Amém? Palavra do Senhor, amados, que está em Filipenses, capítulo de número 2, e versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Nós estaremos lendo até o versículo de número 8. Amém? Se por estarmos em Cristo, nós temos uma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem em minha alegria e tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Até aqui, amados. Queridos, esta série que se inicia hoje, e para nós iniciarmos esta série, que é intitulada A Mensagem da Cruz, nós abordaremos um pouco sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. E nessa série de mensagem, como eu disse já de antemão, antecipando, ela foi dividida em 3 partes. Hoje é a parte número 1. E nós estaremos falando do antes, o durante e o depois da cruz. Amém? E sabemos que quando nós vamos falar de Jesus, o antes da cruz, sabemos que Jesus ele foi concebido e gerado no útero de Maria, esposa daquela época de José, o carpinteiro. Que segundo Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 19, este mesmo José, o carpinteiro, ele tentou deixar Maria secretamente, onde em sonho um anjo do Senhor lhe apareceu e disse: não temas, pois o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo, e lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará muitos. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito lá em Isaías, capítulo de número 7, e versículo de número 14, onde o profeta nos escreveu e disse que a virgem dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então, para nós iniciarmos essa primeira parte desta mensagem da cruz, eu quero trazer a primeira parte como o trajeto para a cruz, ou o caminho para a cruz, como você achar melhor. É um momento que antecipa o momento da cruz, da crucificação de Cristo. E quando nós lemos esta passagem de Filipenses, nós vemos que ele, sendo igual a Deus, ele não quis, não se considerou que ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, assim como eu e como você. E quando a palavra de Deus nos diz lá em Mateus, capítulo de número 1, relembrando e trazendo ali à memória o que estava escrito em Isaías 7,14, que
ele chamaria ele de Emanuel, que significa o Deus conosco. Significa, amados, que o nosso Senhor, ele está conosco em todos os momentos. Ele é o Deus conosco porque ele veio para nos trazer uma mensagem de esperança. Ele veio para nos trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de salvação, de comunhão, uma mensagem de saúde, de vitória, vida eterna e poder. Por isso que ele é o Deus conosco. A Bíblia, ela nos relata que o menino chamado Jesus, que ele ia crescendo e se fortalecendo, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E aqui nós falamos da juventude e começamos a entrar no ministério de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. No trajeto até a cruz, nós vemos que Jesus ele já começa nos ensinando desde a sua infância que devemos crescer em sabedoria, estatura, que é o curso natural da nossa vida, e na graça diante de Deus e também diante dos homens. Aí talvez você nessa noite está me ouvindo e fala, e se me pergunta, Fernando, como eu posso crescer diante dos homens? E aqui eu te trago uma resposta simples. Que eu e você, nós devemos que nos tornar ainda mais parecido com Cristo Jesus. Assim, eu e você, nós adquiriremos crescimento diante de Deus e dos homens. Pois Jesus, na juventude, ele se assentava no meio de doutores. Ele ouvia e interrogava aqueles homens. E todos aqueles que o ouviam admiravam a sua inteligência. E admiravam-se também das respostas que o menino Jesus dava. Porque a palavra de Deus nos diz que ele crescia em sabedoria. E eu faço uma pergunta, uma só não, 3 perguntas para você nessa noite. Onde você tem se assentado? Segunda pergunta, o que você tem ouvido? E a terceira, o que você tem respondido? A palavra do Senhor, ela nos diz em Salmos 1, verso do número 1 ao verso de número 3, na Nova Versão Internacional, está escrito assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário disso, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E aqui é o que me chama a atenção, é que em algumas versões está diferente esse versículo de número 3. Na versão internacional está escrito assim: é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Em outras versões, amado, você vai encontrar esse mesmo verso de número 3 de Salmos 1, escrito assim: que será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Querido, existe uma diferença grande entre ser aquele que será e aquele que é. E aqui, nessa versão, ela nos diz que aquele que medita na lei tem satisfação ou prazer na lei do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto às correntes de água. Então significa, meus queridos, que independente do que você tenha enfrentado, se a sua satisfação tem estado na lei do Senhor e você tem meditado nela de dia e de noite, tudo o que você fizer na sua vida prosperará. Os seus frutos, no tempo certo, você vai dar os seus frutos. Não é algo que você
da noite para o dia vai falar, ah, eu aceitei a Cristo, amanhã já ganhei 70 mil pessoas. Não. É o tempo certo, é o tempo de Deus. Eclesiastes 3, a palavra do Senhor, ela nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de estar calado, há tempo de falar. Há tempo de viver, há tempo de morrer. Há um tempo determinado para todas as coisas. E eu não sei o tempo que você está enfrentando na sua vida. Mas, como nós lemos em Jeremias, o Senhor, Ele te conhece antes que te formasse no ventre. Então, Deus, Ele tem coisas maravilhosas para realizar na sua vida. Mas tão somente tenha prazer e satisfação de meditar na lei dEle. Pois esta palavra, esta lei do Senhor, que é a palavra de Deus, ela te libertará, ela vai te curar, ela vai transformar coisas em novos horizontes na sua vida. E eu quero trazer nessa noite 3 pontos importantes que Cristo nos mostra nesse trajeto ou no caminho que Ele se dirige até a cruz. O primeiro ponto importante que Jesus nos ensina nesse trajeto é a perseguição. É o ponto de ser perseguido. Pois Jesus, Ele foi perseguido, amados, ainda quando Ele era apenas um bebê. Ele já sofria perseguição desde criança. Lá em Mateus 2,18, a palavra do Senhor nos diz que quando o rei ficou sabendo que nasceria o rei dos judeus através dos magos, ele mandou que matassem todas as crianças. E ali José e Maria, eles fogem para que eles não viessem alcançar a Jesus. E muitos de nós nos perguntamos por que de tanta perseguição. E talvez digamos como o salmista disse lá no Salmo 71, verso de número 10 e 11. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo, Deus o desamparou. Persegue-o, prende-o, pois não há quem o livre. Amados, talvez nós podemos sim estar dizendo como salmista. Talvez os nossos inimigos e os nossos adversários estão, como o salmista disse, espreitando a nossa alma, consultando reunidos e dizendo, Deus o desamparou, Deus te desamparou, Deus desamparou Josildo, Deus desamparou Kleber, a Josilda, Deus desamparou a Marli, mas aleluias, amados. Ainda que eles se levantem e digam, prenda-o, persiga-o, prenda-o, pois não há quem o livre, saiba que o Senhor é o teu livramento. O Senhor é aquele que está contigo em todos os momentos da sua vida. Não devemos temer os nossos perseguidores, muito menos maldizer eles, pois a palavra de Deus, ela nos ensina a não maldizer, mas a bendizer, a não amaldiçoar, mas a abençoar. Aí você fala, mas Fernando, onde que está escrito isso? Romanos capítulo 12, versículo de número 14. A palavra do Senhor, ela nos diz, abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Sabemos, ou você sabe o porquê nós devemos fazer o que Deus nos diz aqui em Romanos 12, 14? Eu sei que é difícil, não é fácil, amados. Nós somos seres humanos, sujeitos a falhas. Talvez a perseguição é tão grande que você fala, como que eu vou abençoar aquele que está me perseguindo? Meu querido, minha querida irmã, nessa noite, sabe por que você deve fazer o que Deus te diz neste versículo? Porque certamente aquilo que você plantar e semear hoje na vida dessa pessoa que está te perseguindo, você colherá. Porque
A palavra de Deus, ela nos diz que aquilo que nós plantarmos e semearmos, nós colheremos. Se nós abençoarmos, se nós bendizermos aquele que nos perseguem, ainda que a perseguição seja dolorida na sua vida, você colherá bênçãos. Você colherá que eles irão te bendizer também, ainda que hoje eles te persigam, mas eles irão ver Cristo em você e vão bendizer a sua vida. Lá em Mateus capítulo de número 5 e versículo de número 10 está escrito: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Você está sendo perseguido? Você é bem-aventurado, meu querido. Você é bem-aventurada, minha irmã. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículos de número 8 e 9, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Aleluias. Deus, ele é maravilhoso. E sabe por que nós não somos destruídos? Porque lá em Isaías 54, verso 17, a palavra de Deus, ela nos diz que nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que te acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que eu faço do nome deles, declara o Senhor, o seu Deus. Então não tema perseguição, você é bem-aventurado. Bendiga aqueles que te perseguem nesta noite. E isto é o que Jesus nos ensina no trajeto até a cruz. Que ainda que seja perseguido, ele não amaldiçoou ninguém. Ao contrário, tudo que ele sofreu foi para aqueles que estavam ali o perseguindo, estavam ali o maltratando. E aqui eu entro no segundo ponto que Jesus nos ensina nesse trajeto até a cruz, que é o ponto da rejeição. Pois, através do profeta Isaías, que é o profeta messiânico, é o profeta que mais falou sobre o Messias, lá em Isaías 53, capítulo 53, versículo de número 3, está escrito assim: que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Isso ele dizendo de Cristo. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Jesus, ele era rejeitado. Rejeitado talvez por aqueles que não tinham necessidade, ou talvez achavam que não tinha, porque aqueles que precisavam de cura, talvez de libertação, eles iam atrás de Jesus. Mas a palavra do Senhor também, ela nos diz que Jesus, lá em Atos capítulo 4, versículo de número 11, que este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Neste capítulo 4 de Atos, o apóstolo Pedro, ele está citando o que está escrito em Salmos 118, verso de número 22, que Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores, que se tornou a pedra angular. E ele é esta pedra angular das nossas vidas. Ele é a nossa rocha nesta noite. Este é outro ponto a qual você também enfrentará no seu trajeto a cruz, juntamente com Cristo, a rejeição. Eu quero dizer nessa noite para você que o homem, ele pode até te rejeitar, mas saiba que você tem um Deus que jamais se esquece de você. Aí você fala: mas eu não sinto a mão do Senhor sobre a minha vida. Se o Senhor é comigo, por que me aconteceu isso? Por que me aconteceu aquilo? Por que o Senhor permitiu que me sobrevieste este algo? Eu quero
reforçar mais uma vez essa noite esta frase que eu ouvi do apóstolo Joel, que ele disse que Deus, ele não se explica, Deus, ele se revela. Independente do que você esteja enfrentando nessa noite, você não está sozinho. Jó, capítulo de número 8 e versículo de número 20, nos diz a palavra do Senhor: pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece a mão daqueles que fazem o mal. Então, se você tem andado em integridade com o Senhor, ainda que as pessoas olhem e falem como fizeram com Jó, meu querido, olha aí Deus falando, rejeição, perseguição, ainda como fizeram com Jó, saiba que, e diga como Jó disse, pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro, mas ele também não fortalece a mão dos que fazem o mal. Talvez você se sinta sozinho nesta noite, mas eu quero te trazer um versículo que está lá em Isaías 49:15, que diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, ou que ela ainda amamenta, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, este eu é o Senhor dizendo para você que está me ouvindo nessa noite: todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Em Salmos 94, verso 14, está escrito que o Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Então, não se sinta desamparado e nem abandonado. O Senhor, Ele é contigo. Ainda que passe pelo fogo, as chamas não arderão em você. Se passares pelas águas, elas não te submergerão, porque o Senhor, Deus Jeová, Ele está contigo. E aí nós damos mais um passo ao ponto de número 3, neste trajeto até a cruz, que Cristo nos ensina, que Ele passou por traição e humilhação. No trajeto para a cruz, o nosso Senhor, Ele sofreu perseguição, rejeição, traição e humilhação. E quando nós falamos em traição, quase sempre nos vem à memória, e a primeira coisa que nos vem à memória é Judas, aquele que vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Mas quando nós começamos a meditar um pouquinho mais, pelo direcionamento do Espírito Santo, Jesus, ele foi traído por muitos, pois o mesmo, aqueles que traíram a Jesus, foram aqueles mesmos que talvez estavam ali andando atrás dele, precisando de uma cura, precisando de uma libertação. Foram aqueles mesmos que olharam para ele e disseram: prende Jesus e solta Barrabás. Prenda-o, crucifica-o. Isto também é um sinônimo de traição, porque eles não foram gratos. Aqueles que receberam ajuda, talvez daqueles 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer a Cristo. Talvez aqueles outros 9 estavam ali no meio dizendo: curados já, amados, curados, porque Jesus não ia tirar. Nosso Deus não é um Deus que vai te dar a cura e vai falar assim: não, você me rejeitou, você me traiu, agora eu vou pegar a cura de volta. Não. Aleluias. A cura que o Senhor te concedeu, a libertação que o Senhor te deu, é um favor imerecido. Nós não merecíamos, pois o Senhor, Ele levou sobre a cruz todos os nossos pecados. Ele não vai tirar de você a cura, assim como Ele não fez com aqueles que o traíram, o rejeitaram, o humilharam. Disseram: prenda a Jesus e solta Barrabás. Ele não tirou a cura deles porque a palavra
do Senhor nos diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras somos sarados. Então creia. Talvez tudo aquilo que você tenha feito para alguém, para uma determinada pessoa, não vai ser o suficiente para ela. Assim como não foi para aqueles que gritavam, crucifica ele, solta Barrabás. Porque Jesus entregou a cura. Cegos gritavam, Senhor, eu quero ver. Endemoniados foram libertos através deles, mas mesmo assim, eles gritavam, crucifica ele e solta Barrabás. Mas ainda que assim façam, pois saiba que o seu galardão está nos céus, assim como o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois no texto que nós lemos como base desta série de mensagem, em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, está escrito que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O trajeto de Cristo para a cruz nos mostra essas importantes lições. E mesmo que estejamos sendo perseguidos, rejeitados, traídos e humilhados, nós temos um Deus que estará sempre conosco. Pois lá Isaías nos diz que, Isaías 53, 7, que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha que lição linda. É só o trajeto, amado. Pense nisso, é só o antes. O momento, ele não abriu a boca. Pois em Mateus 23, 12, a palavra do Senhor nos diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Porque Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes, segundo disse o apóstolo Pedro. Lá em Tiago 4, capítulo 4, versículo 7 ao 10, a palavra de Deus ela nos diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as vossas mãos, e vocês que têm a mente dividida, o ânimo dobre, purifiquem os vossos corações. Lamentai e chorai, troquem o vosso riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. E aqui nós encerramos essa primeira parte, onde Jesus ele nos mostra essas lições importantes. Que ainda que sejamos perseguidos, não devemos amaldiçoar ou maldizer aqueles que nos perseguem. Ainda que sejamos rejeitados pelos homens, nós temos um Deus que jamais nos rejeita. Que aonde a palavra de Deus nos diz que aonde habita, aonde tem o arrependimento, amados, existe a remissão de pecados. Porque a única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados. Então creia que aonde há o arrependimento, existe a remissão de pecados. E quando o Senhor ele te purifica, quando ele te limpa, nada, amados. Basta apenas você fazer isso que o apóstolo Tiago ele diz, que Tiago escreveu para nós: submetam-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Porque ele fugirá porque você é bom? Não. Porque o que está em você
é maior do que o que está no mundo. Porque nele, em Cristo Jesus, você e eu somos mais do que vencedores. Por isso o diabo fugirá de diante de nós. Porque a arma que vence a Satanás é a nossa fé. Então que nós devemos acreditar e crer em Deus. Pois eu creio que esta série de mensagens irá trazer reflexões sobre a sua vida. Pois não foi em vão que o Espírito Santo de Deus nos tocou e nos levou. Essa primeira parte é apenas o começo, é o antes. Nós entraremos na semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, no durante e o depois da mensagem da cruz. Que nessa noite o Senhor venha abençoar a cada um de vocês. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, irmão Josildo. Muito obrigado mais uma vez por estar nos auxiliando, nos ajudando. Deus abençoe a vida da nossa irmã Marli, da nossa irmã Renata. Amém, amém. O Senhor, aquele que busca, encontra. Exatamente assim. A palavra do Senhor nos diz lá em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então vamos buscar sim, amado, a Deus. Convido você a estar me assistindo nessa noite. Toda segunda-feira nosso irmão Josildo tem a live do Amigão, tem sido também bênção para as nossas vidas. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês nessa noite. Que vocês venham ficar com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo, ela esteja com cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês tenham um final de semana abençoado. E eu não sei, amados, eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas essa primeira parte da mensagem é que Deus está te concedendo combustível para você prosseguir. Porque independente do que você tem vivido, a sua vitória não está no começo nem no meio, mas ela está no final. Tu, porém, vá até o fim. Persista em Deus. Eu creio que você dirá como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que a seu tempo ele se levantará em meu favor. E assim o Senhor está conosco. Boa noite a todos. Deus vos abençoe. Conceda um final de semana maravilhoso. E eu aguardo vocês para a continuidade dessa série de mensagens, para a parte de número 2, na próxima quarta-feira. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Shalom a todos.